Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quinta lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição daremos continuidade aos transformadores de instrumento, no tocante ao transformador de potencial especificamente. Nessa aula apresentaremos os arranjos e algumas especificações desses equipamentos. Lembrando que os objetivos dessa lição já foram apresentados anteriormente e nesta aula estamos abordando os transformadores de potencial. Foi apresentado na aula anterior que o transformador de potencial, os transformadores de instrumentos em si, eles não são imunes a erro. No caso específico do TP, esse erro ele pode estar presente tanto em amplitude, no caso da relação de transformação, quanto no deslocamento do sinal, ou seja, a diferença de fase entre o sinal no enrolamento primário e o sinal no enrolamento secundário. Esse erro, tanto de fase quanto de transformação no equipamento, ele está relacionado à classe de exatidão do instrumento, do equipamento em si, do transformador de instrumento. E esse erro de relação ele é referente à classe de exatidão do equipamento, ele está limitado à potência máxima que é utilizada no equipamento. Ou seja, se você tem um instrumento que ele apresenta uma classe de exatidão de 0,6, por exemplo, essa classe de exatidão está limitada à potência do equipamento. Se você aumenta a potência, aí você não tem mais garantia que aquela classe de exatidão vai permanecer. No tocante aos arranjos dos transformadores de instrumentos, no caso aqui o TP, os arranjos comuns, um bem comum é a ligação delta-delta, onde você tem transformadores, no caso aqui do grupo 1, que eles podem ser ligados entre fase, e você tem tanto o primário fase-fase, quanto o secundário fase-fase. Então aqui nós temos uma ligação delta-delta. Outro arranjo de ligação, que também é possível utilizar, entre outros, são diversos arranjos que podem ser utilizados na ligação dos TPs, é a ligação YY ou estrela-estrela, onde nesse caso aqui nós temos a ligação do primário em estrela, ou seja, conexão com neutro e com terra, e no secundário também nós temos a conexão com neutro e terra. Observe aqui que os níveis de tensão aqui são apenas ilustrativos para facilitar o entendimento, tensões de 100 volts na entrada e tensões de 10 volts na saída. Lembrando que nossas tensões são padronizadas na saída para 115 volts e a tensão da entrada aí é a tensão do sistema. Pode ser uma tensão de 13.8, uma tensão de 69 kV, uma tensão de 34.5, 230 kV, 138 e assim por diante. A tensão do primário ela pode mudar, o que não pode mudar é a tensão do secundário aqui no Brasil, que ela tem que ser tensão de 115 volts. Embora eventualmente você encontre algum sistema com uma tensão diferente dessa tensão de 115 volts, mas desde que sejam feitos os ajustes adequados nos relés e nos medidores, não haverá problema quanto aos valores apresentados para o equipamento de medição, no caso. No tocante à conexão dos TPs nas subestações e no sistema elétrico, nós temos aqui uma ilustração de uma subestação, de um sistema elétrico em si, onde nós temos 3 TPs conectados nessa rede. Nós temos aqui um TP conectado na saída do grupo gerador e 2 TPs conectados aqui nos barramentos da subestação. Então, esses sinais aqui do TP, eles são enviados para relé e para medidores e através desses equipamentos secundários você pode fazer tanto a automação da medição da sua instalação, como medição para proteção, para faturamento e muitas outras aplicações. Nós temos aqui outra ilustração aqui de um sistema. Esse aqui é um sistema aqui na Paraíba, onde nós temos a subestação de Mussuré, Santa Rita e a subestação de Pau Ferro. Então, nesse caso aqui, nós temos 3 TPs, um conectado em cada um dessas linhas da subestação. Aqui nós temos o arranjo de uma subestação com ilustração dos TPs. Aqui são várias linhas, onde cada linha você tem TPs aqui. Nessa figura aqui não dá para especificar
se o TP é de medição ou é TP de proteção, ou se são ambos de medição ou ambos de proteção nessa rede elétrica. Uma ilustração simplificada do TP é apresentado aqui, onde nós temos aqui o terminal primário, onde é conectado no circuito de alta tensão. Temos o isolador do corpo do equipamento, onde esse isolador pode ser de porcelana ou pode ser de algum material polimérico. E no caso de equipamentos de média tensão, esse isolador geralmente ele é epóxi. Aqui nós temos o tanque, onde nós temos o transformador, os enrolamentos em si. E aqui nós temos a caixa de ligação, onde nós temos acesso aos terminais secundários, de onde efetivamente vai sair a ligação para conectar os medidores de energia elétrica. Então nós temos aqui mais outras ilustrações de transformadores de potencial, aqui com isolamento a óleo, papel óleo, e aqui com isolamento a gás, onde o 1 representa o indicador do nível do óleo, o 2 o terminal primário do equipamento, no caso aqui do 3 o compensador do volume de óleo, no 4 o terminal do condensador, no 5 aqui nós temos isolamento, que nesse caso aqui desses transformadores, em papel óleo, no 6 aqui nós temos um enrolamento de compensação, dependendo do equipamento que você está utilizando, a compensação para corrigir erros tanto de fase quanto erros de transformação. Nós temos ainda os enrolamentos primários, os enrolamentos secundários, o núcleo do próprio transformador, onde estão instalados os enrolamentos. No caso aqui o isolamento, no caso aqui pode ser porcelana ou silicone, ou material polimérico. E nós temos também aqui nos terminais, terminal para medição de tangente de delta, que é para fazer ensaios no equipamento, é quando você vai com o equipamento para laboratório. Em todos eles nós temos aqui as caixas de ligação, que é efetivamente onde vai ser feita a conexão do instrumento. No caso desses transformadores a óleos, eles dispõem também de válvula de amostra de óleo para fazer análise do óleo, verificar qual a condição, se há algum indício de curto-circuito no equipamento, verificar se há umidade nesse óleo. No 14 aqui nós temos o terminal de ligação à terra, ou seja, o equipamento ele tem que ser feito o aterramento de forma a ter uma maior segurança, tanto operacional quanto de segurança para os usuários que trabalham com os equipamentos. No caso aqui do 15, nós temos válvula de alívio de pressão, já que nós temos um isolamento a gás nesse equipamento. No 16 aqui, nós temos o eletrodo de alta tensão, aqui no isolamento a gás. Temos também o eletrodo de baixa tensão. Temos um manômetro aqui para fazer a medição da pressão desse gás. E, por último, nós temos a válvula de enchimento de gás, já que se houver vazamento de gás no equipamento, é necessário que seja feito esse complemento. Temos aqui como é feita a identificação do equipamento, no tocante à potência do equipamento e a classe de exatidão. Então, a identificação antiga da norma, ela apresentava a seguinte definição. Então, nós tínhamos aqui 0,3-P25, onde o 0,3 se refere à classe de exatidão e P25 refere-se à classe padrão, no caso, à carga padrão, no caso aqui 25VA. A nova identificação, ela tem aqui, se o transformador tiver somente um enrolamento, inicialmente é apresentada a carga nominal do equipamento, ou seja, a carga padrão, e posteriormente a classe de exatidão. Se o equipamento tiver dois enrolamentos secundários, então você tem aqui a carga nominal de 100 VA, 3P, o 3 aqui é a classe de exatidão do equipamento e o P faz referência que há um segundo enrolamento. Então nesse caso aqui, se não houver referência à potência máxima desse equipamento para uso simultâneo dos dois enrolamentos, essa potência é limitada pela maior potência do equipamento, entre os enrolamentos. Então, no caso aqui, nós temos 50 VA e 100 VA. Então, a potência máxima que esse equipamento pode ser utilizado quando ambos os enrolamentos secundários estejam sendo utilizados é de 100 VA.
De outra maneira, o fabricante irá fornecer qual é a potência máxima. Então, pode ser que ele forneça que a potência máxima do equipamento aqui é de 150 VA, e no caso, essa informação tem que ser uma informação adicional. Com relação a esses erros dos equipamentos, no tocante à classe de exatidão, essa classe de exatidão está compreendida na faixa de 90% a 110% da tensão nominal e com frequência nominal do equipamento. Ou seja, se você tem um equipamento, um TP, para ser utilizado em sistemas de 69 kV, e se você for usar no sistema de 34.5 kV, aquela classe de exatidão ela não mais atende aqueles critérios. Então, essa classe de exatidão também ela está compreendida desde o vazio até a carga nominal do equipamento, salvo se for um equipamento específico e o fabricante ou o comprador prefiram fazer uso de uma determinada faixa de potência ou outra determinada faixa de tensão. Então, nesse caso, será um projeto específico do equipamento. Dependendo do erro do equipamento, é possível fazer a correção dessa relação de transformação no equipamento. Então, quando você tem um equipamento e você já conhece tanto o erro de fase quanto o erro de amplitude, é possível que se faça uma correção desses fatores, e no caso você vai usar o fator de correção de transformação aqui no equipamento para fazer correções de amplitude no instrumento. Então, esse fator de correção ele é um fator que deve ser multiplicado na leitura do instrumento, lá seja o watímetro ou um medidor de energia elétrica ou um voltímetro, desde que esse equipamento esteja conectado ao TP. Então, se você sabe que o erro é de 1%, por exemplo, então, quando você fizer a correção lá do valor, o valor que você mede, você já sabe que aquele valor está acrescido de 1% ou subtraído de 1%, e você pode fazer essa correção automática. Então, as definições desses parâmetros do transformador, nós temos a relação de transformação nominal é representada pelo Kn, a relação de transformação normal ou real é representada pelo K, no caso aqui é a relação de transformação real. Esse fator de correção de relação UFCR, ele é dado entre o K e o Kn. Se houver relação de tensão, se houver erro de relação na tensão, ele também pode ser apresentado de forma percentual através dessa equação. Se houver erro de fase, o erro de fase é apresentado dessa forma. E, no caso, a carga que é conectada no instrumento, ela pode ser apresentada tanto através de uma impedância com o fator de potência, ou através da potência do próprio instrumento. Então, desde que você saiba a potência e a tensão do secundário e o fator de potência, você consegue definir então a potência ou em VA ou usando a impedância do instrumento. Então, alguns equipamentos eles são apresentados em função da potência, algum voltímetro, às vezes ele é apresentado potência, e tem outros equipamentos que eles são apresentados em função de impedância. Para conhecermos um pouco melhor como é que é avaliada essa classe de exatidão do instrumento, no caso aqui, equipamentos de medição, onde nós temos classe de 0,3, 0,6 e 1,2, essa definição ela é utilizada a partir de um paralelogramo, ou seja, se você tem medições aqui, fator de correção de relação e o ângulo de fase do equipamento, você tem como, através das medições, definir se aquele equipamento é classe 0,3, classe 0,6 ou classe 1,2. Então, se ele tiver nesse paralelogramo menor, é 0,3, no intermediário 0,6 e no maior 1,2. Então, a partir desse paralelogramo, você tem como checar se o seu equipamento, se no caso o seu TPI, qual é a classe de exatidão desse instrumento. Para ilustrar melhor o uso do paralelogramo, vamos considerar como exemplo o caso, vamos supor que nós tenhamos um transformador de potencial indutivo para média tensão, no caso aqui 15 kV, com relação de transformação de 120. Esse equipamento ele foi submetido a ensaios elétricos e foram obtidos os seguintes valores. Aplicado uma tensão no primário, uma tensão próximo de 3,8 kV, considerou o ângulo desse sinal aplicado como zero, e no secundário obteve-se essa tensão com um ângulo aqui apresentado em minutos. Então aqui foi o deslocamento entre o
secundário e o primário do transformador. E aqui nós temos a relação de transformação. Nós tínhamos uma relação de transformação nominal de 120 e aqui obtivemos as relações de transformação. Então, obtendo o valor médio desses valores, nós tivemos uma tensão média aplicada no primário de 13.797,4 volts. No secundário, obteve-se um valor médio de 114 volts e um ângulo de deslocamento médio aí de 2,38 minutos. Então, nesse caso aqui, nós tivemos um erro de 1,09 e o deslocamento foi de 2,38. Então, com esses valores aqui, o erro tanto de fase quanto de ângulo, nós vamos então para o paralelogramo e que a partir desse erro nós podemos então definir qual é a classe de exatidão desse instrumento. Então, lembrando aqui que nós temos um erro de 1,009 e um deslocamento de 2,38 minutos. Então aqui o fator de correção da relação de 1,009, lembrando que esse fator de correção da relação ele foi determinado utilizando aqueles equacionamentos apresentados anteriormente. Então, o fator de correção da relação de 1,009 está aqui indicado. O erro aqui de deslocamento, aqui no caso, 2,38 minutos. Então, o ponto de cruzamento aqui foi no interior do paralelogramo maior, então quer dizer que esse equipamento aqui é um equipamento com classe de exatidão 1,2. Suponhamos então que um segundo transformador foi submetido ao mesmo ensaio. Então, nesse caso aqui, foram realizados ensaios similarmente ao primeiro, aplicado tensão no primário e medida tensão no secundário, e foram obtidos esses valores de relação de transformação e ângulo de deslocamento. Então, nós temos um erro aqui de 0,997 e um deslocamento de menos 4,24. Então, adotando o paralelogramo, nós temos aqui o erro de 0,997, o erro de relação no caso aqui, do fator de correção de relação, transformação, e nós temos um erro ou um deslocamento aqui de fase de menos 4,24. Então, nós temos aqui que esse transformador, o ponto de cruzamento aqui indica que ele é um equipamento um transformador de instrumento, um TP classe 06. Então, vimos até aqui as especificações e os arranjos utilizados em transformadores de potencial, os transformadores de instrumentos. Não deixe de assistir à próxima aula. Na próxima aula veremos sobre os transformadores de corrente. Então, até o próximo vídeo.